Bairro tradicional do Rio de Janeiro, nossa imersão à terapia ABA se inicia no auditório do Hotel Wilson Flórida, pertinho do Palácio do Catete, local histórico da nossa cidade. Oi pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui hoje para falar sobre terapia ABA, também chamada de intervenção ABA. E hoje a intervenção ABA, terapia ABA, é a forma de intervenção com maior evidência científica para o autismo. Então a ABA é uma ciência, a ABA em inglês quer dizer Applied Behavior Analysis, de análise do comportamento aplicado, e é uma ciência que ela tem princípios, que ela tem procedimentos para ensinar crianças com autismo, mas também outros tipos de déficits de atrasos no desenvolvimento, para que a gente possa ensinar novas habilidades e levar para uma vida mais independente e saudável. Foram 16 horas imersas em um mundo onde cada ação é um universo de detalhes. Bom, pelo menos vocês não vão sofrer por não estar na praia. E eu espero que vocês tenham um dia aí, 2 dias, né, de muito aprendizado. Você explica para as pessoas o motivo pelo qual você está fazendo determinada coisa, é muito mais fácil dela comprar a sua ideia. Tivemos a oportunidade de bater um papo com a Michele Freitas, diretora da IEAC. Acompanhe. Então, até que ponto a tecnologia ajuda no tratamento? Então, a terapia ABA, ela trabalha com base com a motivação da criança. Então, se a tecnologia é algo que vai deixar ela motivada, é algo que vai ser reforçador para ela, é positivo e é bem-vindo dentro da terapia ABA. Por quê? Porque o que é reforço? É tudo aquilo que vai aumentar a probabilidade daquele comportamento ocorrer de novo. E quando eu falo em reforço, eu falo de coisas que são muito individuais. Para cada pessoa, reforço é uma coisa. Então, para mim, eu gosto de café, tem gente que não gosta. Então, tudo vai além do gostar. É algo que você realmente vai fazer aquilo novamente quando você tem acesso àquilo pela primeira vez. Então, por exemplo, se eu falar para ela que ela vai poder jogar um joguinho, mas antes ela vai ter que fazer alguma coisa comigo, será que ela vai estar mais motivada para fazer aquela coisa que eu vou estar pedindo para ela, porque ela vai ter acesso ao joguinho? Então a gente usa a motivação dela para estimular com que ela fique mais motivada e mais pronta para atender uma demanda minha. Então a gente usa como, isso é bem visto, sim, dentro da terapia ABA. Agora, cada caso é um caso. E claro, existem crianças que tem o problema da ecolalia, né? Que repete ecolalias tardias, viu um vídeo de manhã, vai repetir aquelas frases à noite ou à tarde ou imediatamente depois. Então o que é importante? É importante também a gente dar função àquela ecolalia. Claro, se ela tá incorporando os personagens só imitando ali, em algumas situações talvez vai ficar mais difícil. Mas a gente sempre vai buscar dar uma função. Porque se eu estiver falando de uma criança também totalmente não vocal, que ela não fala nada, a ecolalia é uma coisa boa. Porque pelo menos ela é vocal, então ela me mostra que ela tem capacidades vocais de falar aquilo. E aí o que eu preciso é começar a dar função para aquelas coisas. Dar função para aquela fala, dar função para aquela ecolalia. Então de repente começar a perguntar daquele vídeo, então o que você fez? O que você viu? O que eles estavam fazendo? Então começar a tentar tirar dali um diálogo em cima daquele vídeo que ela assistiu. E até, se preciso for, dando níveis de ajuda para que ela possa responder. Então assim, a gente vê com bons olhos agora. Claro, a gente precisa desenvolver novas coisas que são reforçadoras para ela. Por quê? Porque a gente quer ampliar as coisas que eles gostam. A gente não quer que eles gostem só de uma coisa, né? Então a gente quer que eles gostem de várias coisas. Então a gente começa partindo de algo que ela já gosta muito e depois vai buscando parear, colocar junto aquilo que ela não gosta tanto, porque já existem estudos que trazem pra gente que o quê? Quando eu coloco algo que eu não gosto ou que é neutro com algo que eu gosto, o que eu não gosto, eu passo a gostar, porque aquilo foi colocado
trabalhado junto com aquilo que eu gosto. Então, isso é visto com bons olhos, mas a gente tem que sempre tomar cuidado para os excessos e buscar desenvolver novas coisas. Aqui, a ajuda o desenho é uma ajuda visual. Isso, ele entra como o quê? Como um nível de ajuda. E o uso de níveis de ajuda faz parte da terapia ABA. Agora, se esse nível de ajuda é visual, se é falando, se é dando modelo, se é mostrando um vídeo de alguém escovando o dente, o que é mais efetivo para ela? Se o visual é mais efetivo, o visual é até preferível ao vocal você falar, porque o visual vai estar ali o tempo inteiro, não vai precisar de você. Então você vai estar deixando ela mais independente e mais autônoma. Então o visual é sempre positivo e muito bem-vindo por causa do nível de independência que a gente está querendo trabalhar para as crianças. Os pais, eles são peças fundamentais da intervenção. Então já existem estudos que mostram que pais que fazem parte do processo de intervenção têm muito mais resultados do que quando os pais não fazem parte do processo de intervenção. Agora, é importante a gente desmistificar algumas coisas e entender algumas coisas da terapia ABA, porque é importante a gente entender que ABA não é uma coisa que a gente faz, que a gente leva de um lugar para o outro, que, né, como um método ou algo que a gente aplica. É muito maior que isso, né? Então a gente precisa começar a entender de princípios, de procedimentos, a gente precisa começar a entender de reforço, para justamente poder saber como estimular as crianças. Porque eles são muito diferentes dos outros. Exatamente, se você conheceu um autista, você conheceu um autista. E da mesma forma, se você conheceu um pai de autista, você conheceu um pai de autista. Porque cada família tem um estilo, cada família tem suas crenças, tem seus hábitos. Então a gente precisa respeitar tudo isso e faz parte das tarefas do profissional treinar pais. Então se eu tenho profissionais que não estão fazendo isso ou que acham que isso é ruim, tem medo, porque não vai precisar do meu serviço mais, isso está totalmente errado e está totalmente a contrassenso do que é feito nos Estados Unidos, que eles estão muito mais independentes do que a gente em termos de intervenção. Qualquer pessoa pode ser um aplicador, até porque quem sou eu para dizer, haja vista que essa não é uma profissão regulamentada? Então o que existem são parâmetros de recomendação do que é recomendado. Nos Estados Unidos o que é feito é uma pessoa maior de 18 anos, sem antecedentes criminais e que faça um curso de 40 horas em terapia ABA e que passe por uma provinha de checar as competências da pessoa. Não é nada apto a ser aplicador. Por quê? Porque não necessariamente precisa de uma pessoa com curso superior, porque a gente precisa baratear a mão de obra. E se eu preciso de muitas horas de intervenção, como que eu vou fazer essas muitas horas se eu tiver uma pessoa que cobra 200, 250, 300 reais a hora? Isso não existe. Então tudo isso foi feito já pensando que como é uma terapia intensiva, já é caro por ser intensivo, por ser altamente individualizado. Então se eu ainda colocar uma pessoa para aplicar que tiver muita titulação, isso vai ficar inviável financeiramente para as duas partes. Nem o profissional vai querer baratear a sua mão de obra e nem o pai vai conseguir pagar. E uma hora também os planos de saúde vão acabar organizando seus próprios centros de atendimento e se o pai quiser, os profissionais que nós temos é como hoje, quando a gente tem um plano de saúde, a gente abre lá o livrinho e são aqueles profissionais. Se a gente quiser um profissional fora do livrinho, a gente tem que pagar, não é? Muito provavelmente com a terapia ABA vai acontecer a mesma coisa, só uma questão de tempo. A terapia ABA, ela está muito mais focada em identificar os pontos fortes e fracos da criança e trabalhar nisso do que na questão diagnóstica. Agora, claro, muitas vezes eu tenho um terapeuta ABA que é psicólogo, que já fez formações específicas para diagnóstico. Isso, por exemplo, não é o meu foco de trabalho. O meu foco sempre é pegar uma criança, ou ela tem indícios. Para mim não importa o diagnóstico dela, o que me importa é, ela tem comportamentos em atraso, eu quero ajudar ela a ter menos comportamentos em atraso. Agora, que nome a gente vai dar para isso, para mim não é muito relevante. Tenho um filho autista de 7 anos e tudo começou ali quando ele tinha 2 anos e 5 meses. Eu tive um diagnóstico e eu tive muita dificuldade de encontrar profissionais
A gente já chegou a gastar 6, 7 mil reais por mês de terapia. Então, da noite pro dia, a gente descobriu um gasto que a gente não sabia que ia ter. E aí eu comecei a estudar. Eu trabalhava na empresa dos meus pais, eu estava grávida do meu segundo filho. E aí eu fui saindo da empresa e cada vez mais indo estudar, indo buscar conhecimento, porque eu sabia. Sim, porque eu sabia que o meu filho precisava do meu conhecimento para se desenvolver. Então todos os dias eu acordava e dormia pensando nisso. Então todos os dias eu sabia que às vezes eu não ia poder encontrar uma amiga, eu não ia poder ir numa festa de aniversário, eu não ia na casa dos meus pais, por exemplo, porque eu estava estudando, porque eu estava ali de domingo a domingo, estudando todos os dias, porque eu sabia que meu filho precisava do meu conhecimento para se desenvolver. E até hoje é assim, então eu peguei uma rotina muito pesada de estudo, como se fosse uma prova de concurso, sabe? Entendi, E é muito intenso, porque eu via as dificuldades dele, eu via os profissionais fazendo coisas erradas, profissionais com título de mestrado, profissionais famosos, profissionais que cobravam R$250 a hora, na época, 5 anos atrás. Mas nada daquilo ali estava surtindo efeito. Eu fazia perguntas que eles não sabiam me responder. E eu achava inadmissível para um profissional que está há tanto tempo na área não saber me responder. Por que por exemplo, eu me lembro direitinho de uma pergunta que eu falava assim: nossa, mas agora a gente vai ter que ensinar tudo para ele, tipo, todos os nomes das coisas, todas as cores, todos os nomes de animais, tipo, isso não vai acabar nunca. A gente vai ter que ensinar tudo, assim, de maneira, desse jeito, na mesinha, a gente vai ensinar todas as cores, todos os animais e tudo. E ela não sabia me responder. Então hoje eu já tenho essa resposta. Não, a gente ensina porque novas habilidades elas vão emergindo com o tempo. Só que ela não tinha pra mim essa resposta, ela não tinha um processo de avaliação organizado. Ela fazia programas que eram os mesmos, sempre, ela não tinha uma organização. Então tudo isso me incomodava muito. Qual que é uma das barreiras para as pessoas aprenderem sobre análise do comportamento? A boa literatura está em inglês. Se o profissional ele não souber ler em inglês, infelizmente, ele fica atrasado e ele não vai ser um profissional que eu queria para atender o meu filho. E quem eu não quero para atender meu filho, eu não quero para atender o filho de ninguém. Porque eu desejo para todo mundo que as crianças tenham o mesmo tratamento que meu filho. Possível, né? Justamente. Então, assim, ou você tem alguém que te treina, que estuda, e essa pessoa te treina baseado na literatura de fora, ou você sabe inglês e vai buscar seus caminhos sozinho. Só que muitas vezes o terapeuta trabalha o dia inteiro e ele tem uma vida também e ele não tem tempo de estar ali sempre estudando. Então foi onde eu falei, eu vou parar de atender e eu vou me dedicar a estudar. E eu vou treinar outras pessoas, porque se eu treino outras pessoas, eu consigo multiplicar o meu conhecimento. E aí outras pessoas vão pegar o meu conhecimento e vão começar a treinar outras pessoas. E isso vai virar uma bola de neve positiva. Então foi esse o meu raciocínio. E aí, como eu sempre tive muita facilidade para estudar, o inglês não foi uma barreira, poder ir para os Estados Unidos fazer curso e trazer o melhor daqui, porque o que eu via? Que as pessoas iam para lá e não queriam ensinar. Era muito difícil alguém poder te ensinar, você tem que quase que implorar, pelo amor de Deus, quanto você cobra para me ensinar? Quanto você cobra para poder me dar uma supervisão? Quanto você cobra para me contar que você foi para os Estados Unidos, o que você viu lá? Eu não posso ir agora. Você pode me ajudar? E era muito difícil, porque as pessoas ou elas não tinham tempo ou elas não queriam. E aí eu falei assim, então você quer saber? Eu vou conseguir sozinha. E aí foi onde eu fui estudando, os primeiros livros, eu lembro que era Natal, eu pedia pros meus pais, eu quero um livro. Então assim, eram sempre livros caros, então é sempre a minha meta já de orçamento da família, tipo de ir uma vez por ano para os Estados Unidos para poder estudar. E aí ao invés de comprar maquiagem, por exemplo, eu trago livro. Então assim, eu sempre trago, vou até aqui em algum lugar, eu sempre trago aquele monte de livro. Então assim, eu trouxe uma mala de livro da última vez quando eu fui no ano passado. E tô sempre comprando na Amazon, sempre chegando em casa, tô sempre ali lendo, estudando, todos os dias eu estudo. E aí eu me identifiquei de, então eu gosto de ensinar as pessoas, eu acho que eu sou boa nisso, eu tenho didática boa, e eu comecei a gostar, fazer uma coisa que eu realmente gostava muito, e assim, poder facilitar a vida dos terapeutas. Então essa começou a ser a minha missão, trazer o melhor dos Estados Unidos para o Brasil, facilitar a vida dos terapeutas, treinar pais e terapeutas. E a minha pesquisa de mestrado é treinar pais a aplicar programas com seus filhos.
Então essa seria a dica que você daria para os pais, buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Conhecimento baseado em evidência científica e sempre duvidar também. Assim, eu sempre falo para as pessoas, vocês não precisam acreditar no que eu tô falando. Busca, vai lá, busca, eu vou te falar a fonte. Vai nesse lugar, olha lá, olha. Então assim, vai, leia. Então assim, tá justamente porque a gente quer que as pessoas tenham um senso crítico. Então também não aceitem todas as verdades como absolutas, como um dia eu também não aceitei. Então é normal, se a pessoa não te conhece, ela não vai acreditar ali. Mas a nossa meta é sempre fazer com que os pais sejam críticos e busquem conhecimento baseado em evidência científica. Sempre tomem mais de uma opinião, vejam o que mais de uma pessoa fala, esteja atento se aquela pessoa não tem algum interesse por trás. Olhe as coisas por diferentes pontos de vista, por diferentes óticas. E aqui encerramos nossa imersão à terapia ABA. Muito obrigado ao IAC e até a próxima.